ainda há esperança para a árvore cortada. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você que está me vendo aí pelas redes sociais, quem sabe você é essa árvore cortada, que muitos olham, diz não tem mais jeito, que muitos olham, diz não vai crescer mais, porém só Deus conhece as raízes que ainda tem essa árvore. Só Deus conhece o que está no teu coração. E se quem sabe nessa noite você deixar o sol da justiça, que é Cristo, brilhar sobre a tua vida, essa árvore cortada, ela vai voltar a crescer e ela vai voltar a dar frutos para o Senhor. Ainda há esperança para a árvore cortada. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a mensagem de Deus. Abra aí as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, em nome de Jesus, porque a hora não espera, a hora voa. Aleluia. Apocalipse, o último livro, o livro das revelações, capítulo 1, no versículo 9 somente, que diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Levanta a palavra do Senhor para o alto. Pede para Deus falar contigo aí. Senhor Deus maravilhoso e eterno Pai, eis aqui a tua palavra santa, fiel e verdadeira. Senhor, importa que eu diminua, o Senhor cresça, porque sem ti nada eu posso fazer, Senhor. Meu Pai, toma a direção, meu Pai, desse culto, porque temos certeza que a tua palavra não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. E os adoradores que estão aí, pode adorar o Senhor, pode glorificar a Ele, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem dessa noite é: a intimidade gera transformação. Nós vamos falar aqui a respeito de João. Sim, o mesmo João que escreveu os evangelhos, o mesmo João que escreveu a primeira, segunda e terceira epístola de João, e o mesmo João a qual escreveu o livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. Quem era João? João era irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, companheiros de Simão, Pedro e de André. Eles eram pescadores. E eles foram escolhidos por Jesus para segui-lo, foram chamados pelo Senhor para serem discípulos e posteriormente ser chamados apóstolos do Mestre. João, ele ficou conhecido como o discípulo amado de Jesus. Por que nós vamos falar de João? Porque nós conhecemos a história e sabemos que Jesus, ele escolheu 12 discípulos para discipular, para andar ao seu lado. Porém os 12 discípulos, eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E por esse motivo, eles ainda não haviam sido transformados pelo Senhor. Eles ainda não haviam sido transformados, não tinham sido regenerados ainda pelo Mestre. E o maior exemplo foi no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas capítulo 6, versículo 46, nós vemos Jesus reunindo seus discípulos e lhes fazendo uma pergunta, dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei aquilo que eu vos mando? Vocês andam comigo, me chamam de Senhor, mas não me obedecem, não faz aquilo que eu vos mando. Então os discípulos ali, somente após Jesus ter ascendido ali, ter ressuscitado ao terceiro dia, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus assoprou sobre eles o Espírito Santo. E a partir daquele momento o Espírito Santo, que é o agente transformador,
começou a moldar a vida dos discípulos, começou a transformar a vida dos discípulos. Por quê? Porque é o Espírito Santo, uma das funções dele é convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo começou a agir na vida dos discípulos para que viesse a acontecer a transformação sobre a vida deles. E nós vemos aqui que João era uma dessas pessoas que ainda não era transformado ainda. E nós vamos ver aqui, mesmo ele sendo chamado do discípulo amado, vamos falar um pouquinho de João antes de ele ser transformado. João, ele foi chamado, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, foram chamados por Jesus de Boanerges. Que significa Boanerges, irmão Marcos? Significa filhos do trovão. Porque eles tinham um temperamento muito forte, eles eram impulsivos, eles eram explosivos, qualquer coisa eles queriam resolver ali da sua forma. E eles queriam pagar o mal com o mal, eles eram vingativos. E como eu posso garantir isso? Nós vamos ver na palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54, que eles foram até Samaria, porque Jesus precisava passar por Samaria, e eles foram até Samaria para ver o lugar melhor para eles passar, para eles atravessarem aquela cidade. E os samaritanos, olhando ali para eles, vendo que ali João e Tiago estavam ali vestidos como judeu, disse: não, por aqui vocês não irão passar. E logo após João e Tiago voltaram ali para o mestre, disse: mestre, nós fomos até a Samaria, vermos ali o lugar para passar, mas os samaritanos disseram que não vão deixar nós passarmos por lá. O que o senhor quer que nós façamos? O senhor quer que nós oramos ao Pai do céu para fazer como Elias, e o senhor mandar fogo e matar todos eles ali? Irmão, quando João disse isso, Jesus falou assim: não sabeis vós o Espírito que sois? Eu não vim para matar, mas eu vim para salvar. Mas João ainda não tinha conhecido o Espírito Santo ainda. Nós vemos que João também, ele era uma pessoa egoísta. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 38, nós vemos Jesus ali expulsando, os demônios, operando maravilhas, e depois tendo dado poder para os seus discípulos para também expulsar demônios em seu nome. E de repente João chegou até Jesus e disse: Senhor, tinha um homem ali expulsando demônios em seu nome, mas eu mandei ele parar. Eu falei para ele parar porque nós somos seus discípulos. Em outras palavras, João estava dizendo: não, só nós podemos ser usados assim, só nós podemos ser usados. E aí Jesus disse assim: não, deixai-o expulsar, porque aqueles que não é contra nós, eles são por nós. Mas João, ele era egoísta, ele queria que só eles fossem usados. E se nós formos trazermos para os dias de hoje, nós temos pessoas que infelizmente em nosso meio não conseguem se alegrar quando Deus começa a usar alguém para operar sinais, quando Deus começa a levantar o pequenininho e começa a revelar ao pequenininho aquilo que Ele não revela aos grandes. Muitas pessoas se enchem de inveja, de egoísmo, e muitas vezes querem parar o ministério daquele jovem, daquela irmã, daquele irmão. E o Senhor hoje está nos dizendo: não, deixai-vos fazer a obra, eles são por nós, não são contra nós. Mas João ainda não conhecia o Espírito Santo. E além disso, nós vemos também, provando ali, que João, ele era individualista, era egoísta. No Evangelho de Mateus vai dizer que a sua mãe chegou até Jesus. Porém no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, vai dizer que foi eles mesmos que chegaram até Jesus dizendo: Senhor, em teu reino, lá na tua glória, permita com que o meu irmão sente do teu lado direito e eu sente do teu lado esquerdo. E Jesus, olhando para eles, ali com olhar de misericórdia, disse: olha, vocês irão beber o cálice a qual eu bebo, porém sentar ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, só pertence a meu Pai que está no céu. Eles só estavam pensando neles, eles não estavam pensando em outros discípulos, eles eram individualistas.
E o reino de Deus, irmãos, não é composto de individualidade, de uma pessoa só. Nós somos a igreja de Cristo. Você não pode dizer eu sou a igreja. Não, nós somos, porque não existe uma igreja constituída de uma pessoa só. Nós somos a igreja de Cristo. Precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. Jesus procurou 12 discípulos para estar junto com eles, para ensiná-los, para discipulá-los. Nós vemos aqui que mesmo assim, João estava ali caminhando com Jesus, estava ali andando com o Mestre, mesmo ainda não sendo transformado. Porém, Pedro, Tiago e João, eles eram os três a qual mais estava próximo do Mestre. De todos os discípulos, eram os três que buscavam mais intimidade com o Senhor. Porque às vezes as pessoas dizem, mas Jesus fez acepção de pessoas. Não, Jesus não faz acepção de pessoas para a salvação, mas para o ministério Ele escolhe. Para o ministério Ele escolhe. E ali, nós vemos ali que Jesus, quando Ele foi ali para a casa da sogra de Pedro, quem foi que Jesus chamou? Vem comigo, Pedro, Tiago e João. Nós vemos quando ali Jesus foi na casa de Jairo, ali ressuscitar a filha de Jairo, quem que Jesus chamou? Pedro, Tiago e João. Nós vemos também ali no Monte da Transfiguração, quem é que estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. No jardim do Getsêmani, ali antes de Jesus ser entregado aos homens, estava com ele lá no alto do Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Porque eram os três que buscavam mais ser íntimos do Senhor, porque eram os três que buscavam estar mais próximo do Senhor. E a profundidade da comunhão com Jesus é vista claramente na realização da última ceia, realizada por Jesus. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, nós vemos João inclinando a sua cabeça nos ombros do Mestre. Irmão, só faz isso quem é íntimo. Quem tem intimidade tem comunhão. Quem tem intimidade tem relacionamento. Nós vemos João ali colocando a sua cabeça no ombro do Mestre. E a pergunta que o Senhor hoje faz para mim e para você é: qual é o grau de intimidade que você tem tido com Jesus? Qual é o grau de intimidade que você tem tido com o Mestre? Qual é o desejo do teu coração de querer mais de Deus? De querer sentir mais a tua presença, de querer ser cheio da tua graça, cheio do Espírito? Como é que está o desejo do teu coração para buscar essa intimidade? Nós vemos que homens buscaram a intimidade com Deus, buscaram intimidade a tal ponto de Deus falar com homens face a face. Moisés, Deus falava com ele face a face, ele era íntimo de Deus, que Deus permitiu que ele visse Deus pelas costas. Diz lá em Êxodo. Nós vemos ali homens que eram íntimos de Deus, que quando orava, Deus respondia com fogo. Elias era íntimo de Deus. Nós vemos ali, até mesmo no Novo Testamento, Paulo orando, os discípulos orando em nome de Jesus, e Jesus curando cego, mudo, paralítico, ali em nome de Jesus, os demônios ali eram expulsos do corpo das pessoas, e quem operava? Os discípulos. Quando os discípulos oravam, eles eram respondidos pelo Senhor. Será que quando você ora, Deus tem te respondido? Será que quando você clama a Deus, você tem certeza que Deus está ouvindo a tua oração? João ali, após Jesus ascender ao céu, João ali recebeu o Espírito Santo. Mas por que o Senhor nos trouxe essa mensagem nessa noite? Porque esse João que nós estamos lendo aqui, ele simboliza muitas pessoas que quem sabe está me ouvindo agora, me assistindo agora, que sabe que não são perfeitas, são cheias de pecado, são pessoas que vivem pecando continuamente, mas elas mesmo assim estão na presença do Senhor, mesmo assim estão buscando o perdão de Deus continuamente, a todo momento, estão buscando a sua transformação completa.
da presença de Deus. São pessoas que reconhecem as suas falhas, reconhecem que são pecadores e que são necessitados e dependentes da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando ser santificado e regenerado pela infinita misericórdia do Senhor, a qual se renova cada manhã. Esse João simboliza essas pessoas que mesmo fraco sabe que tem um Deus forte, que mesmo abatido sabe que tem um Deus que se cura, que cicatriza a ferida e levanta e põe de pé novamente. Nós vemos no versículo que nós lemos um João totalmente transformado por Jesus. Jesus ali no livro de Apocalipse, esse João que nós estamos falando aqui, ele já tinha tido um encontro com Jesus. Jesus já tinha operado sinais de milagres e maravilhas através de João, porque o Senhor, através do Espírito Santo, já tinha moldado o caráter de João, colocado em João o amor de Cristo. E João estava consolidado na palavra, ele tinha construído uma vida de experiência com o Mestre. João estava ali porque através da intimidade que ele queria, que ele buscava de Deus, gerou nele uma transformação genuína. Ele deixou de ser egoísta, não pensava mais em si mesmo somente. Agora tudo que ele tinha, ele só pensava em ajudar o teu próximo, ajudar os seus irmãos. Nós vemos aqui esse João que teve muitas experiências com Jesus, e através dessas experiências ele adquiriu maturidade. Tem pessoas que você tem tido experiências com Deus, e o Senhor está dizendo, essas experiências é para que você venha amadurecer. Essas experiências é para que você venha amadurecer espiritualmente. Como Paulo disse uma certa feita, olha, antigamente eu era menino, agia como menino, discorria como menino, mas eu cresci e deixei de fazer as coisas de menino. Agora eu sou maduro, eu sou homem, eu cresci. Então agora, Paulo já estava preparado não mais para tomar leitinho, mas ele disse, olha, tem muitos de vós que eu tenho que tratar com leitinho, porque vocês ainda estão crescendo, vocês ainda não estão maduros o suficiente para Deus dar para vocês o que vocês tanto pedem. Porque se Deus der para vocês aquilo que vocês tanto pedem agora, na sua imaturidade, vocês não vão valorizar. E às vezes Deus, Ele espera nós amadurecermos, para que Ele venha cumprir em nossas vidas algumas das suas promessas. Porque Ele não pode cumprir uma promessa às vezes na vida de alguém que essa pessoa não amadureceu ainda. Uma pessoa que ainda age como criança, tem atitude de menino ainda. Qualquer coisa fica com birra, qualquer coisa fica chorando, fazendo pirraça, não amadureceu ainda. Só tem uma pessoa que eu vi na Bíblia que Deus deu tudo, só para provar para ele que ele não estava preparado ali para governar e gerenciar. O que deu foi o filho pródigo. O filho pródigo falou para o pai, pai, me dá minha herança, me dá tudo que é meu, que eu quero ir embora. E nessa parábola Jesus nos mostra o pai dando tudo, a parte dele da herança. Falou, já que você quer, está aí, ó. Só que ele não era maduro o suficiente para administrar aquilo que o pai tinha dado. E aí ele perdeu tudo, sofreu e voltou com uma mão na frente e outra atrás, esperando a misericórdia do pai. E mesmo assim o pai estava lá de braços abertos para o receber. Quem sabe tem pessoas me ouvindo que você está dessa forma. Deus te deu, Deus permitiu às vezes você ter tudo o que você queria, mas você agora já perdeu tudo, está perdendo tudo. E o Senhor está dizendo, ei, eu só dei para você para mostrar que você não era suficientemente maduro para governar aquilo que você tanto pediu para mim. Então que nós venhamos aguardar o tempo certo de Deus, para que quando o Senhor venha nos dar algo, nós venhamos estar preparados para administrar e governar aquilo que o Senhor, Ele tem nos dado. Vamos ver a transformação, irmão, na vida de João. Foi uma transformação que infelizmente foi banhado a lágrima e foi banhado a perdas.
João estava ali cumprindo o seu ministério depois que Jesus ali, antes de Jesus morrer, João estava ali caminhando com o mestre. A primeira perda que João teve foi do seu Senhor. Ele viu Jesus ser crucificado. Ele, juntamente com Maria, seguiu ali a via dolorosa e estava ali quando Jesus expirou. E Jesus, olhando para ele, falou assim: ei, olha aí, agora ela é sua mãe, ela vai cuidar de você. Olha, cuida dele como seu filho. João estava ali, no alto do Gólgota, tendo a primeira perda da vida dele. A perda de quem? Do seu Senhor, daquele que o chamou, daquele que o escolheu. Logo depois nós vemos João também, depois de Jesus a partir, ascender ao céu, e eles ficarem ali, sendo revestidos do Espírito, sendo cheios do Espírito Santo, o Espírito já transformando, moldando a vida de João. Vem mais uma perda. Herodes Agripa pega ali Tiago, irmão de João, e mata Tiago à espada. Agora João não perdeu só o seu mestre, agora João perdeu o seu irmão de sangue. Foi morto à espada por amor a Cristo. E não ficou por aí. João continuou ali fazendo a obra, se renovando, buscando ali de Deus a transformação, para que Deus viesse usar cada dia mais. Começou a andar com Pedro. E Pedro e João, a Bíblia diz que um certo dia andaram lá ali para o templo, após serem cheios do Espírito Santo. Lá na frente do templo Formosa tinha um paralítico, e olhando para os dois, pedindo uma esmola. E Pedro ali olhando para aquele homem disse: olha, eu não tenho prata, nem tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E estendendo a mão pegou para aquele homem levantou. Então João estava ali com Pedro, seu companheiro de ministério. E logo depois de ele ter perdido o mestre, depois de ter perdido o teu irmão, passou poucos dias, ele vê o seu companheiro de ministério sendo morto, crucificado de cabeça para baixo. João teve 3 perdas, que foi banhado a lágrimas. Ele sentiu isso. E o Senhor hoje nos pergunta: o que nós estamos dispostos a perder, para nós termos o caráter regenerado pelo Espírito Santo? O que nós estamos dispostos a perder, para deixar o Senhor nos moldar conforme a tua perfeita vontade? Tem pessoas que nos dias de hoje se afastaram dos caminhos do Senhor. Quem sabe pessoas estão me ouvindo e me assistindo agora, que você um dia estava caminhando com Jesus, estava tudo bem, mas de repente você pôs Jesus de lado e começou a viver a sua vida da maneira que você quer, e você viu como está dando tudo errado para você. Aonde você põe a mão, nada prospera. Quando você entra no negócio, é só confusão. Quem sabe as perdas já começaram a chegar na tua vida. Quem sabe você já perdeu o emprego que você tinha tanto tempo, que você achou que nunca ia sair de lá, ia ficar ali até a aposentadoria, mas aí já perdeu o emprego. Quem sabe você já perdeu a tua saúde, você foi acometido de alguma enfermidade. Quem sabe você já perdeu o dinheiro que você tinha economizado e guardado no banco. Quem sabe você já perdeu parentes que você ama, pessoas da tua família, próximos de você. E você sabe que perdeu, você está esperando perder mais o quê? Para você tomar uma decisão diante de Deus. Já perdeu tudo, como o filho pródigo. E está na hora de você olhar para dentro de si, como olhou o filho pródigo e reconheceu que ele era pecador, e lembrar que tem um pai misericordioso. Lembrar que tem um pai misericordioso, ele tem uma casa. E você fazer como um filho pródigo, dizendo assim: vou levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, voltarei para a casa do meu pai. O Senhor está te esperando de braços abertos para mudar a tua vida, para mudar a tua história. João estava agora na ilha de Patmos, e nós lemos o texto aqui, que ele estava na ilha de Patmos, por quê? Por causa da palavra de Deus. Ele estava ali porque ele estava pregando o evangelho, fazendo a vontade do Senhor. Como a Bíblia Sagrada vai dizer,
Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, próprio Senhor dizendo: olha, muitos de vós o diabo irá lançar, muitos de vós na prisão, para vocês serem tentados. E ele estava ali, preso, pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas mesmo que ele não poderia ali obedecer o ide de Jesus, de sair e ir para todos os lugares para pregar o Evangelho, como Jesus ordenou, dizendo: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E preso na ilha de Patmos, João estava preso, mas a palavra de Deus não. Jesus teve encontro ali, deu visões para João ali na ilha de Patmos. João começou a escrever ali para os anjos, os pastores das 7 igrejas da Ásia. João escreveu aqui o Evangelho, esse Evangelho das revelações, que é o Evangelho de Apocalipse. Mas aqui já era um João transformado, era um João que desejou ser íntimo de Deus e alcançou a intimidade, alcançou a comunhão com Jesus através do Espírito Santo. Era um João diferente, já era um João que ficou conhecido como o apóstolo do amor. Ele manifestava na sua vida o amor de Cristo, amava os seus inimigos. Para concluir essa mensagem, que a partir de hoje nós possamos buscar mais intimidade com o Senhor, que nós verdadeiramente venhamos ter o desejo de ser regenerado pelo Espírito Santo, e deixarmos o Espírito Santo mudar a nossa vida, trabalhar, nos transformando, não somente o nosso coração, mas a nossa mente, para sermos ministros do Evangelho, embaixadores de Cristo, representantes de Deus nessa terra. Que pelo poder da palavra e do Espírito Santo, nós venhamos ser regenerados, que nós venhamos buscar forças no Senhor para suportar as tribulações, as aflições, não perdendo a esperança das promessas do Senhor, porque todos nós temos promessas de Deus. Eu tenho certeza que cada um que me ouve agora, que está aqui, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Mas a maior promessa que o verdadeiro cristão precisa se apegar é a promessa que Jesus disse aos seus discípulos antes de ascender ao Pai, dizendo: vou para a casa do meu Pai preparar-vos lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas novamente eu voltarei para buscar vós, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a maior promessa que Jesus disse. Ele foi, mas Ele vai voltar para nos buscar, para estar com Ele eternamente lá no céu, para estar com Ele eternamente no reino dos céus. Que nós venhamos ser perseverantes até o fim, para alcançarmos o prêmio da soberana vocação, porque somos herdeiros de um reino glorioso, e nós entraremos nesse reino pelas portas, porque o Senhor nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor, não somos merecedores, mas o Senhor, Ele é fiel. O Senhor é aquele que nos escolheu para fazermos não mais a nossa vontade, mas a vontade dEle. Que nós venhamos se preocupar em seguir a Jesus, ser fiel a Jesus, porque vale a pena ser fiel nessa terra, porque não sabemos quantos anos ainda, ou dias, ou mesmo nos resta. Nós estamos aqui numa vida passageira, somos peregrinos nessa terra, mas após essa terra, o dia que fecharmos os olhos, nós teremos uma morada lá no céu, uma morada que Jesus foi preparar, e estaremos com Ele para todo sempre. E assim como Ele é, nós o veremos, diz a palavra de Deus. Guarda essa palavra no teu coração, guarda essa palavra. Saiba que Jesus, Ele te ama.